geração de uma escala de massa. E aí nós entendemos pelo tipo de simetria que está em jogo aí, que o campo vetorial, campo vetorial, através, né, da sua transformação de Gauge, né, quanto os campos de matéria, né, os campos fermiônicos, né, tanto os elétrons quanto os quartos, através dos acoplamentos de Gauss, poderiam vir a adquirir massa através do setor escalar. Então, e nós vimos também que esses escalares, né, são muito decisivos, né? A partir dos escalares, a gente consegue, né, os escalares aqui definem, né, o ground state trivial de uma teoria de campos, né? Então, se a gente tem uma teoria de campos, a gente quer olhar o que pode, né, descrever, configurar o estado de mais baixa energia, que seriam os escalares. Nós temos visto mais ou menos escalares, né, que devem ser constantes, né? A invariância translacional e a invariância rotacional. A invariância translacional pede que o estado fundamental não dependa nem de T nem de X, e a invariância rotacional pede que o estado fundamental não tenha spin. Então ele tem que ser caracterizado apenas pelo setor de campos escalares. Isso tudo a gente tinha visto. E nós temos visto, então, que se nós tivermos um conjunto de campos escalares, de campos φ, então, pelo menos, né, um desses escalares deve ter valor esperado diferente, para configurar o ground state não trivial. Então, a gente entendeu que a gente tem que buscar os campos escalares. Aí falamos do teorema de Coase, falamos de simetrias contínuas ligadas a campos escalares, e que essas simetrias contínuas, elas, uma vez que houvesse um mecanismo que era descontada da simetria, nós compreendemos que poderia gerar configuração de escalares através das perturbações do estado fundamental. Então, na aula passada, a gente colocou mais ou menos toda a base, né, do estabelecimento do mecanismo de eficiência. Então, vamos começar a discutir. Oi, não. Porque o valor trivial, porque todos os átomos seriam no trivial. Porque o que nós tínhamos entendido era que, colocar assim, se nós temos os acoplamentos, né, Fermi, né, por exemplo, os acoplamentos de Kawa dos términos com algum escalar, o único jeito, né, da gente poder, a partir dos acoplamentos, poder gerar um termo de massa, seria se esse campo aqui ele tivesse uma configuração de mínima energia não trivial. Porque se essa configuração aqui é não trivial, significa que esse acoplamento aqui, através desse valor não trivial, vai gerar um tipo de massa fermiônica. E também, porque se nós tivermos, quando nós pegamos a simetria de Gauge do campo vetorial, o que gera a parte longitudinal do campo vetorial é um escalar. Então, se nós tivermos algum tipo de escalar não trivial, a gente consegue estar dando contribuição para o setor longitudinal, então vai garantir a massa do escalar. Bom, então o que nós vamos fazer hoje, que a gente pensou em fazer hoje, foi agora começar. Na aula passada eu tinha dado o seguinte: qual é o modelo mais simples possível que nós podemos escrever em campos escalares ligados por uma simetria contínua. Se eu tenho que fazer uma simetria contínua, eu tenho que transformar um campo em outro campo. Então nós pensamos, vamos pegar um modelo de dois campos escalares reais. Nós pegamos dois campos escalares reais, né? Se esses dois campos são reais, a simetria contínua que vai estar associada a eles é uma simetria que é só dois. Na aula passada nós vimos que a simetria e a transformação de simetria típica de é só dois ainda é global. Nós estamos falando ainda de uma simetria global. Então, essa simetria que ainda é global seria delta F1 igual a alfa F2 e delta F2 igual a menos alfa φ. Então, nós estamos conduzindo, né, a construção de
de um modelo baseado nessa simetria. Nós demos um exemplo na aula passada, que seria aquele exemplo do potencial, né, dos dois campos escalares de acha e manual. E aí nós vimos que, se nós tivermos um estado fundamental não trivial, pode ser caracterizado por φ1 diferente de zero, ou, por exemplo, φ2 igual a zero, ou vice-versa, ou ambos diferentes de zero. Mas o estado fundamental mais simples seria um dos campos ser não trivial, constante, né? Para ter variância translacional. Então isso significa que, ao fazer uma pequena variação, uma pequena flutuação do estado fundamental, a variação do φ1 vai ser proporcional ao φ2, ela continua sendo zero. Então, o delta φ1 é zero. Mas o delta φ2 é menos alfa φ1. Vamos chamar de V1, esse V1 aqui, significando a configuração de VAR associada ao campo φ1. Então, a gente tem um delta φ2 diferente de zero, portanto, a simetria foi quebrada. Por quê? Porque o φ2 não é zero. O φ1, o delta φ1 é zero. Então, o φ1' continua sendo igual ao φ1. Ou seja, o φ1' igual ao φ1 igual a φ1. Mas o φ2' é igual a menos alfa φ1, que é diferente do φ2. Então, esse estado fundamental, ele não apresenta aquela simetria, é o que nós chamamos, então, de quebra espontânea de simetria. E aí, automaticamente, a gente vê que essa pequena perturbação aqui, ela se comporta como uma configuração de campo constante, com comprimento de onda infinito, e aí a gente vê que aparece, então, um escalar de comprimento de onda infinito, ou seja, que a frequência dele tende a zero, né? Para comprimento de onda infinito, a frequência tende a zero. Então, isso mostra para a gente o aparecimento de borda de Gauss. Isso é simetria global. Mas aí, hoje vamos começar a discutir o caso mais ligado mesmo à teoria eletrofrágica. Para nós, na teoria eletrofrágica, simetrias são locais. Então, agora, vamos pegar essa simetria. Eu tinha deixado algumas tarefas para quem quisesse trabalhar em casa, né? O caso do SO4. Deixei o caso também de um SO2, processo 2. Eu deixei os exercícios para trabalhar um pouco a ideia do teorema de Gauss, do aparecimento dos escapos Gaussian de Gauss, que é uma preparação do mecanismo de Gauss. Vamos agora, se a gente toma a simetria SO2 local, se a simetria agora é local, então significa que as mesmas transformações estão valendo, só que o parâmetro agora depende de T e X. Eu tenho aqui um alfa, X, né, T e X, e tem o delta F2 igual a menos alfa F1. Só que nós sabemos que essa transformação, nós já sabemos então dos nossos estudos aí das teorias de rede, que essa transformação do setor escalar se há uma simetria local, então nós sabemos que nós temos um acoplamento com um campo amigo. Parece um campo vetorial. E nós sabemos que a transformação local que atua dos campos é a mesma transformação local que atua no setor de gauge, só que no setor de gauge ela atua sob uma forma de uma transformação por um gradiente. Então, essas aqui são as transformações locais. Né? Quando eu tenho uma simetria local, as transformações locais dos campos que aparecem. Essa aqui. E a novidade, então, que faz da simetria ser local, é que esse campo aqui, com essa transformação, é o campo que se acopla ao setor escalar. A diferença agora, justamente está aqui. Se eu faço a transformação de rede, se eu faço uma pequena perturbação, faço a transformação, pego o ground state, que é caracterizado por isso aqui, por essas configurações. Faço uma pequena perturbação, aparece isso aqui, aparece essa configuração não muda, mas aparece essa configuração aqui. Mas se a gente observar essa configuração aqui, ela
esse alfa que está aqui, essa configuração de fundo, ela está presente aqui. Eu posso agora dizer que é isso aqui. Eu tenho o Amin mais o dele alfa. Mas esse alfa aqui é menos 1 sobre V dmi do delta de 2. Então, na verdade, o fato agora de eu ter a queda espontânea da simetria local, o fato o setor de gate e o setor de escalares, eles são coordenados, claro, pelo mesmo parâmetro. Isso faz com que, no caso da simetria local agora, aquilo que apareceria como bóson de Boltzmann, que é essa configuração aqui, na verdade, ela entra exatamente na parte longitudinal do campo de gate. Ou seja, ao fazer a perturbação, o meu potencial de gate também muda e ele adquire agora uma parte longitudinal. Então, esse A aqui, ele tem uma parte longitudinal diferente de zero. E o bóson, aquilo que seria o bóson de Boltzmann, ele se aloca agora justamente na parte longitudinal do campo vetorial. Então, o meu campo vetorial, o mecanismo de quebra espontânea da simetria local faz com que aquela perturbação que é gerada no campo escalar, quer dizer, quando eu perturbo e gero a ondinha, que seria o bóson de Boltzmann, o campo vetorial passa ali e surfa em cima dessa ondinha, ou seja, vem um campo vetorial transverso, ele engole aquela ondinha que seria o bóson de Boltzmann e incorpora esse bóson de Boltzmann a ele, formando então um campo de parte longitudinal. Então, se eu tenho um campo vetorial e tenho parte longitudinal, pela simetria de Lorentz, isso garante que ele vai ter espinho, que vai ser massivo, é um espinho massivo, porque o espinho massivo ele tem um espinho em parte longitudinal necessariamente. Se ele tivesse massa nula, necessariamente ele só tem duas polarizações transversas. Pelo teorema de Wigner, da relatividade especial, qualquer objeto com espinho que tenha componente longo, que tenha polarização menor do que o próprio espinho, é porque ele tem massa. Então, o mecanismo, na verdade, está acontecendo de novo, é a quebra espontânea da simetria, é o teorema de Boltzmann. Mas a novidade agora é que, quando a simetria é global, o bóson de Boltzmann fica sozinho. Ele aparece e ninguém absorve ele. Então aparece realmente uma partícula física escalar de energia de massa nula, ou de comprimento de onda infinito, uma perturbação, uma configuração de comprimento de onda infinito. No caso da simetria local, a presença do campo vetorial no sistema, então, quando eu excito o bóson de Boltzmann, o campo vetorial incorpora ele por aquilo que quando eu faço a perturbação no setor vetorial, meu campo vetorial é perturbado por essa grandeza aqui. Mas essa grandeza aqui nada mais é do que uma medida do bóson de Boltzmann. Então, o bóson de Boltzmann entra e olha forma o campo vetorial assim. Então, a passagem, o mecanismo que nós temos, vou abreviar para as iniciais empresas, a quebra espontânea da simetria, que é o fato do estado fundamental não ser invariante pelas mesmas transformações dos campos, que desde o lagrangiano invariante, a quebra espontânea da simetria. Ela agora, quando a simetria é local, a quebra espontânea, uma simetria local, ela vai gerar, então, um vetor espinho massivo. Vou colocar assim. Massivo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o bóson de Boltzmann, aquilo que seria o espinho de Boltzmann, que é o espinho zero, ele desaparece.
ele dá origem então aos químicos. Então, isso é a essência do teorema de Boltzmann, do mecanismo de Higgs. Na verdade, se vocês, eu estava até conversando com o Dória agora um pouquinho antes da aula, em 1958, o mecanismo de Higgs, na maneira como nós o conhecemos, ele se cristalizou a partir de 64, os trabalhos de Brown, Engler, Keeble, Higgs. Mas em 58 teve um trabalho muito interessante do Anderson, o famoso P. Anderson, né, da matéria condensada. O Anderson, em 58, fez um paper que ele mostrava nesse trabalho de 58, que é um trabalho, vamos dizer assim, considerado precursor do mecanismo de Higgs. Ele mostra que num sistema com interação eletromagnética, realmente os bósons de Boltzmann não aparecem. Naquela época ninguém sabia por quê, mas ele constatou isso no trabalho, né? Que ele estudava um sistema em que tinha uma quebra espontânea da simetria, mas o bóson de Boltzmann não aparecia. Então, ele falava, as interações são de longo alcance. Talvez o mecanismo, o teorema de Boltzmann não vale no caso de interações de longo alcance, que é o caso da interação eletromagnética, uma interação de longo alcance. Mas, na verdade, o que está por trás é que nessa interação de longo alcance, que é a interação eletromagnética, tem o bóson de Gauge, e o bóson de Gauge é que absorve o escalar, seria o bóson de Boltzmann. Na literatura, inclusive, vocês vão olhar muitas vezes e vocês vão ver que de would-be Goldstone-Boson. Aquilo que eles chamam de would-be Goldstone-Boson são os bósons de Goldstone que aparecem numa teoria com simetria local. Quando a simetria é local, aparece o bóson de Goldstone, só que esse bóson de Goldstone se aloja na parte longitudinal do setor vetorial. Então, na verdade, para até começar agora, nas atividades de verão agora, nós vamos fazer uma série de seminários, a gente vai dedicar uma sexta-feira, a sexta-feira do Higgs, né? Então vamos discutir física com Higgs e sem Higgs. E vamos fazer um histórico, vou aproveitar essa ocasião para fazer um histórico. Na verdade, a discussão do Higgs na física, ela começa em 52 com o modelo de Higgs-Bourg-Ladon. Com o modelo de Higgs-Bourg-Ladon, para a supercondutividade, já aparece um fato importante, né? Que é o aparecimento de uma escala de energia ligada à escalada. Em 53, o Salam faz um paper propondo uma teoria de campos para supercondutividade. Em 56 tem a conferência de Seattle, onde se discute a necessidade de se ter realmente um modelo para gerar essas escalas de supercondutores. Em 58, o Anderson faz aquele trabalho. Em 59, Nambu. Então, basicamente, aí o Nambu é quem consegue trazer para a física de partículas uma teoria de campos que tinha para a supercondutividade. Porque até aqui tudo era supercondutores, sistemas supercondutores. Não tinha ainda um modelo de Higgs para a física de partículas. Em 59, o Nambu faz aquilo que é o paper que se chama um modelo supercondutor para a física de partículas. A partir desse trabalho, e aí ele traz a ideia realmente da quebra espontânea da simetria, a teoria para a física de partículas, e aí a coisa começa a caminhar com Brown, Engler, Higgs, e aí sai realmente o mecanismo de Higgs. Então, depois da luz, vai ter os passos. Você diria que a origem tem 52, assim, né? Eu diria o seguinte, a pedra seminal está em 52. Mas o modelo de Higgs-Bourg-Ladon, você pode dizer que foi o primeiro além da eletrodinâmica? Foi. Ele deu um passo além da eletrodinâmica porque ele mostra uma outra fase da interação eletromagnética. Ele mostra uma fase da interação eletromagnética blindada. Ele mostra uma blindagem eletromagnética porque o fóton ganha massa, isso que o fóton ganha massa, o potencial vira tipo e o cal. Então, ele cai drasticamente, o alcance diminui. Então, eu diria que esse trabalho de Landau é importante nesse sentido. Agora, a pergunta que eu faço seguinte, é sobre o fóton massivo. Por que nessa história não apareceu o fóton, além do fóton sem massa?
não apareceu o foco massivo, que seria o responsável por menor, essa coisa do 52, toda essa coisa assim. E ele ficou, assim, me parece que foi interessante dizer, tem duas coisas que eu acho que assim, não apareceram nesse desenvolvimento. Foi o foco massivo e foi o significado maior da carga de autoestima. Isso aí. E o escalar foi tomando cada vez mais forma, que é uma coisa bem mais sutil. Assim, então a minha pergunta é assim, genérica, tem alguma meditação? Por que o escalar dominou o foco massivo e a carga de autoestima? Então, eu acho que toda a questão está ligada, vamos dizer assim, a uma postura meio tiraquiana da física, né? Que é a postura da simetria extrema. Você só renuncia a uma simetria em casos extremos. Tudo isso tem uma razão de ser, nada disso é ao acaso. Em 42, Dirac fez um trabalho muito importante. E tem um trabalho importante da QED de 33 de Fermi. O Henrique Fermi faz um trabalho bastante interessante, assim, ele consolida de uma certa forma, né, o que Dirac tinha feito em 7 com a teoria de campo, quer dizer, a quantização do campo do fóton. O Henrique Fermi faz, assim, em 33, um trabalho muito importante chamado Onde Quantum Electrodynamics. Aí, Dirac, em 42, ele volta para a questão da QED e ele estuda a importância da simetria de Gauge na QED. E aí fica muito, assim, a QED fica muito ligada à simetria, a simetria de Gauge. Quando se introduz, vamos dizer, a ideia do modelo de Ginzburg, o foco massivo, naquela época, o mecanismo que se concebia para dar massa ao fóton era, tipo, o fóton era uma partícula de próton, um campo de próton. E aí você estava quebrando a simetria mesmo que a quebra da simetria possa não ser extremamente perigosa, que é uma simetria abeliana, você está quebrando uma simetria. Então, havia, vamos dizer assim, um certo pudor de você quebrar a simetria tão importante da eletrodinâmica quântica, que é a simetria de calibre. É uma simetria muito fundamental. Então, a questão do fóton massivo não ser assim colocado de uma maneira muito aberta é porque ele era colocado, aparecia o mecanismo de Ginzburg, a supercondutividade de Ginzburg normal mostrava isso, mas a insatisfação era o aparecimento de um fóton massivo quebrando a simetria de Gauge. Então, por que o escalar se sobrepujou nessa discussão? Porque se entendeu que através do escalar você consegue manter a simetria de Gauge e ao mesmo tempo gerar a massa do fóton. Mas aí, claro, estabelecendo um novo mecanismo, que é o mecanismo de quebra espontânea da simetria. Mas você não perde a simetria em termos do Lagrangiano. Você tem uma formulação que é Gauge invariante. O estado fundamental não é, mas a formulação é Gauge invariante. Aí o escalar ganhou espaço por isso. Aquele trabalho que ele deu 68, Qual? Ele botava massa. Quem? Esqueci agora o nome do cara. Ele botava massa numa eletrodinâmica, abeliano, com escalar. Sabe o nome? Botava no fio. Não é o Bower, não? Não, é 1938. É o. Tá certo? É o. Lá de Genebra, né? Tudo bem, quando a gente vai lembrar, vai falando aí. Stuckelberg. Ali ele já botava o foco massivo e escalar. Colocava o escalar. Então, mas o escalar ali no trabalho do Stuckelberg, ele tinha um papel diferente. Ele não tinha o status de um campo escalar físico como é o campo de Higgs. O campo de Stuckelberg, ele é simplesmente um artifício mesmo. Ele é um campo artificial. Mas o campo de Higgs não é artificial, ele corresponde a uma partícula do espectro. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem que entender. E o mecanismo de Stuckelberg, você introduz a parte longitudinal do vetor, mas aquele campo escalar, ele tem uma transformação que é diferente dessa aqui. A transformação do escalar de Stuckelberg faz com que o escalar de Stuckelberg seja aquilo que a gente chama de campo compensador. Então, por uma transformação de Gauge, ele também morre. Ele é um efeito de Gauge, vamos colocar assim, o que não acontece com o escalar
eu acho que o escalar do Higgs tem um espaço também por isso. Mas aí no escalar morreu como compensador, ele morreu para botar massa. Aqui quando você pega o bolso, ele morre para botar massa. Não, o bolso não morre, mas o escalar fica. Mas, por exemplo, quando a partícula de bolsa, o modo de bolsa é dissolvido pelo campo vetorial, o escalar fica. Sobra no escalar físico. Você não pega esse campo, tem um status de campo físico. Eu acho que nesse sentido é nesse sentido que é diferente. E aí isso é importante, porque esse escalar ficando, né, ele é que vai dar as interações do setor fermiônico. Eu acho que um pouco foi essa a manobra que se fez em torno do Higgs. Eu acho que é por isso que o Higgs ficou tão popularizado e como o melhor mecanismo por muito tempo para gerar massa. Ele gera massa para todo mundo. Eu acho que é um pouco essa a história. O escalar de Stuckelberg, por exemplo, ele não gera massa para o estéreo. Ele só gera massa para o campo de Gauge. Mas o escalar de Higgs, não. Ele também serve ao setor fermiônico. Eu acho que o pensamento mais genérico. Universal. Ele gera para todo mundo. Né? Ele gera para todo mundo. Eu acho que para o campo 1, o Stuckelberg gera, dá grau de liberdade. Você resolve o problema só do campo vetorial. Numa teoria unificada, o que você espera é gerar uma escala de massa, todo mundo sem massa, e de repente todo mundo aparece massivo, às custas de um único campo, que é o campo de Higgs. Acho que esse é o ganho. Eu faria assim, por que a eletrodinâmica em 52, aí, porque a grande questão é o seguinte, por que a gente não estende a eletrodinâmica para as outras áreas? Inclusive a gravitação ter uma eletrodinâmica estendida. Me parece que sempre houve um certo corte e não deixar a eletrodinâmica sair daquele. Um corte, vamos dizer assim, chamaria existencial na física. Quer dizer, a física nunca quis fazer a eletrodinâmica que existia além de Maxwell ou da QD, né? Eu acho que na questão do Landau, ele já poderia ter, assim, bom, existe uma partícula escalar, um foco escalar, que está puxando, etc., que está te dando, que está chamando de blindagem desse tipo. Eu acho, Dória, que o paradigma da QED não se estendeu para as outras interações, porque as outras interações têm características muito diferentes. Por exemplo, a interação gravitacional, ela, pelo menos assim, numa escala razoavelmente ampla, não estou colocando mais a questão da energia, da expansão acelerada do universo, mas numa escala razoavelmente ampla, a interação gravitacional ela é sempre atrativa. Então, isso coloca a gravitação numa situação diferente do eletromagnetismo, que pode ser atrativo ou repulsivo. Então, hoje a gente sabe, né, com toda a gente sabe de teoria de campos, hoje a gente sabe que intermediar uma interação por um spin 0, por um spin 1, por um spin meio, por um spin 2 faz grande diferença. Então, quando você faz a intermediação da interação pelo spin 1, que é o caso da eletrodinâmica, a interação pode ser atrativa ou repulsiva. No caso da gravitação, que é atrativa, você não pode mediar essa interação por um spin 1. Então, isso já afasta a gravitação do caso eletromagnético. Quer dizer, a gravitação, por que a gravitação não pode ser descrita, vamos dizer, por uma teoria abeliana de campos vetoriais? Porque a gravitação é atrativa. Então, você precisa de spin 0 ou spin 2 para descrever o campo gravitacional. Mas aí, se você for olhar o fenômeno de deflexão dos raios luminosos ou da radiação eletromagnética em geral no campo gravitacional, você vê também que não pode ser um spin 0. O spin 0 não dá, não deflete, não deflete os gráficos. Tem que ser spin 2. O spin 2, sim, o spin 2 consegue mostrar o encurvamento da radiação no campo gravitacional. Então, eu acho que essas ideias simples assim é que foram separando as interações, né? Foi separando. Então, você pode, sei lá, por algum mecanismo mais complexo, talvez, dar uma descrição abeliana para a gravitação, mas não é, vamos dizer assim, a descrição minimalista. A descrição mais mínima não existe, perdão pelo português bárbaro, né? Mas assim, a descrição assim, mais econômica de princípios, inclusive, para a gravitação, tem que ser o spin 0 ou o spin 2. Claro, a gente sabe que quem faz gravitação de Brans-Dicke
além do gráfico de spin 2, aparece o escalar de spin 0. Mas quem é responsável, por exemplo, pelo encurvamento da radiação é o setor de spin 2, não é o setor de spin 0. Então, eu acho que a gente pode discutir isso em outras ocasiões aí, né? A gente vai ter a sexta-feira do Higgs, né? Vai ser dia 27 de janeiro. Dia 27 de janeiro a gente vai fazer um dia inteiro só de Higgs, ou Higgs ou sem Higgs ou com Higgs. Então, a gente vai poder repassar essas questões. Mas não estou jogando para lá, não. Eu estou só dizendo no momento que o meu pensamento é esse. Eu vou dar para vocês depois. Eu vou passar por e-mail para vocês, que eu estou acabando, está me faltando só um seminário para confirmar. Estou vendo se eu trago um rapaz italiano que trabalha no Brasil para falar de física de buracos negros. E agora está essa ADS com CFT e buracos negros aí no meio. E aí eu estou fechando com ele para ver se ele vem no dia. Se eu fechar com isso, o programa está pronto. Os cursos estão prontos e dos 6 seminários só falta fechar esse. Ele é de Ouro Preto. Então talvez ele venha ao Rio para fazer. Mas eu vou passar o programa para vocês, tá bom? Tá legal, Dó? Eu acho que mais ou menos é essa a discussão. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que hoje nós vivemos sobre o predomínio, uma grande vitória do campo escalar do Rio. Bom, vamos dizer, já foi mais. Né? Já foi mais. Hoje, já assim, a gente. Não, mas assim, vamos dizer assim, o sistemão, né? O modelo padrão é o Higgs, né? Mas a gente sabe que já existe, nós vamos discutir isso. Existem várias correntes que você já está começando a fazer uma física sem Higgs também, né? Mas é claro que o Higgs é uma etapa. Ele deve ser uma etapa. Você pode, vamos dizer assim, se você acabar descobrindo que não existe o bóson de Higgs, né? Você pode pensar que essa física do Higgs é uma física intermediária. Claro que não deve ser a física mais fundamental, mas no nível intermediário, né? Você pode estar formando uma configuração realmente escalar, que não é fundamental, e que faz o papel que o Higgs faz. Mas não deve ser realmente a física mais fundamental. Mas o que se pergunta, quando o cara vai ser física, é a questão que ele vai ser religioso, né? Quais são as universalidades que você acredita, né? E vamos dizer, hoje o Higgs ele gera massa para todo mundo, né? A universalidade de gerar massa no universo é feita pelo Higgs. Digamos, a física encontrou outras universalidades, tipo onda-partícula, uma coisa estranha também, mas ninguém consegue ligar. O Higgs atingiu o nível de onda-partícula. Assim, só que a onda-partícula vem do nível experimental. O Higgs vem aí nesses caminhos aí, que é uma máquina para cá, e ele se ergueu, né? Sim. Então nós estamos diante de uma coisa que. Eu acho que é o seguinte. É uma construção mental, né? Eu acho que tem que pensar o seguinte: o que a gente tem na mão? Né? A gente tem uma teoria de campos relativísticos. A gente está querendo fazer física de partículas. Então, o nosso comprometimento é com a relatividade. Então, nós queremos campos relativísticos. Que campos relativísticos a gente tem na mão? Aí vamos lá: spin 0, spin meio, spin 1, spin 3 meio, spin 2 e assim vai. O que eu posso fazer com esses campos fundamentais? Então, o campo, vamos dizer, o campo escalar, ele é um campo meio descolado, né? Porque a matéria fundamental toda fermiônica, o quarto elétrico é fermiônico, a matéria carregada fundamental é toda fermiônica. As partículas carregadas que nós conhecemos, que são escalares, são todas compostas, são mesons. Então, a partir da década de 60, 68, com os experimentos do Stark, a gente já começou a ver o escalar um olho mais desconfiado. Os escalares carregados, todos que nós conhecemos, π+, π-, K+, K-, é todo mundo escalar carregado, mas todo mundo composto. Partícula escalar carregada fundamental, até hoje ninguém achou nenhum. Então, objetos carregados fundamentais são os quarks e os leptons. Então, isso já colocou os escalares, né, dentro de uma situação meio assimétrica do ponto de vista do grupo de lógica. Agora a pergunta é, o que eu posso tirar de escalares para fazer uma boa física? Então nós discutimos nas aulas anteriores, discutimos que se o problema do paper de Young Mills, né, o problema das teorias de Gauge, é a geração de uma escala de massa para esses campos de Gauge, em certos casos, no caso da interação fraca, que você precisa claramente de uma escala de massa.
por várias razões que nós explicamos aqui nas primeiras aulas, né? Os decaimentos, o alcance, tudo isso. Então a gente precisa gerar uma escala de massa. Aonde é que eu vou buscar um mecanismo? Se você está fazendo uma física menos comprometida, você vai lá e coloca o termo de massa à mão. Tá? Bom, bota a mão, gera o termo, quero garantir fenomenologia. Mas se você não quer simplesmente garantir fenomenologia, você quer reproduzir sim a fenomenologia, mas você quer, além disso, ter uma física mais fundamental, você vai perguntar aonde é que eu posso buscar maneiras de introduzir de um modo mais fundamental a massa para o setor vetorial. E aí você vê que quem está ali pronto para te servir é o escalar. Então você começa a jogar para cima do escalar essa missão. Aí você vê que o escalar também pode servir para gerar massa do setor fermiônico carregado. E aí você fala, eu quero construir uma teoria fundamental. Uma teoria é tanto mais fundamental quanto menos parâmetros ela tiver. Então o campo de Higgs, ele consegue te ajudar nesse sentido. Ele te dá um número mínimo de parâmetros para você, a partir desse número mínimo de parâmetros, gerar massa. Então, eu acho que agora, ninguém esteve tão feliz assim, porque você sabia que o que é um escalar fundamental dentro do grupo de Lorentz. Aí a gente tem assim, aqueles conflitos de simetria, né? A simetria, que é mais fundamental em qualquer espaço e tempo, é o setor fermiônico, são os espinores. E aí um escalar não é tão fundamental. Então, sempre se teve um pouquinho assim, esse incômodo, né, que a gente agora pretende resolver de outras maneiras. Então, eu vou querer fazer o seguinte, esse modelinho aqui que nós estamos estudando, que é o modelo mínimo possível, né? Eu estava colocando para vocês campos escalares com uma simetria contínua. Então, eu peguei dois campos escalares, na aula passada a gente pegou dois campos escalares reais com uma simetria S1,2, ou a gente pode escrever esses dois escalares reais, né? Construir um campo escalar complexo a partir desses dois campos escalares reais. E aí na aula passada a gente também mostrou o que é a simetria, a matriz, né? Cosseno, seno, menos seno, cosseno do setor real, em termos de φ1 e φ2, é a simetria de fase do campo φ. Então, o que a gente está colocando aqui, né, é que vamos construir, e aí a gente tem um modelo em um local, já estou partindo aí do pressuposto que a gente já teve alguma iniciação aí de Newton, aí. Então nós temos o termo normal de Maxwell e temos aqui os termos de matéria, dmi, φ. E aqui o potencial, né, dos escalares, que nós já discutimos da outra vez. Esse potencial aqui, aquele que eu tinha dado meio de N1 ao N2, N1 ao quadrado, N2 ao quadrado, ou então em termos, né, desse campo complexo, nós podemos escrever o escalar, o potencial escalar desse modo aqui. Né? N2. Então, nós já tínhamos discutido por que o potencial tem essas potências, porque ele vai até a quarta potência dos escalares. Aqui a gente tinha colocado um parâmetro, vou colocar aqui um parâmetro em si, né, tem dimensão de massa ao quadrado, e esse aqui a gente sabia que o lambda tem que ser sempre positivo para garantir que eu tenha um estado fundamental não trivial, porque é um estado fundamental não trivial, eu tenho um estado fundamental que não caia, que não seja tão baixo quanto eu quero. Garantir positividade do potencial. Você acha que o campo de Higgs gera massa no sentido de Einstein, P2, 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 ou é mais razoável que ele gera um parâmetro de massa para Lagrangiano? Não, o campo de Higgs ele introduz um parâmetro de massa, mas ele gera também o P2, o E2 igual a P2, C2 mais a continuidade da teoria. Isso. Mas a função dele é gerar um parâmetro de massa para Lagrangiano, né? Claro que depois da continuidade da teoria você... Isso. A função dele já é uma pouco de diferença entre um e outro, né? Então nós temos lambda positivo para garantir a existência de um mínimo de potencial mínimo limite inferior. Senão esse potencial, se lambda fosse negativo, na região dos campos grandes, esse potencial seria para baixo.
Por exemplo, essa discussão. Positivo. Positivo, potencial de um mínimo trivial. Se o psi for negativo, né? Então, se o potencial, vamos dizer, se o psi for positivo, o mínimo, né, desse potencial vai ocorrer para φ igual a zero. Então, φ igual a zero significa que φ1 é zero, φ2 é zero. Mínimo, no mínimo. φ1 é zero e o φ2 é zero. Ou seja, V1 igual a V2 igual a zero. Então, nessa situação aí, a gente continua vendo que meu campo, né? O que é o campo físico? Né? Quando eu tenho a mesma história do potencial, do oscilador harmônico quântico. Quando eu tenho um campo, né? Esse campo, ele é uma perturbação que está no espaço. O meu campo pode ter uma configuração de vácuo, uma configuração de ground state. O que a gente considera quando a gente vai pensar na partícula que é o efeito quântico, a partícula que é quantizada? Então vamos pensar na perturbação que se propaga. Então, o campo, né, ele vai ter sempre, ele vai ser sempre aquela flutuação que eu vou quantizar. Se meu campo tem uma configuração de vácuo, o que eu vou pensar que é meu campo quântico é a perturbação, né, é a flutuação em torno do estado de mínima energia. Vamos pensar rapidinho, só no oscilador harmônico. A gente está fazendo mecânica quântica, né? Então vamos pensar aqui. Meio de m x ponto ao quadrado menos o meio de kappa x2. Então, a gente vai lá, transforma x e x ponto, momento, transforma nos operadores de criação e destruição, a gente ganha no newtoniano quântico, né? Que é o meio de h cortado ômega, h será, né? H cortado ômega, mas onde esse operador A é aquela combinação, o momento, né, mais x, é a combinação lá que a gente faz para gerar os operadores de criação e destruição. A partir desse lagrangiano, a partir desse newtoniano, a gente constrói, né, o newtoniano em termos de operadores de criação e destruição. O estado fundamental é o estado que é aniquilado pelo operador x, pelo operador A, isso dá zero. É o estado de mínima energia, o meio já está cortado logo. Mas se eu introduzir aqui o termo linear, imagina que eu faço isso. Então, aqui tudo bem, minha posição de equilíbrio, né? A posição estável do sistema é x igual a zero. A partícula tem x igual a zero, x ponto igual a zero, ela está parada na origem, é a posição de equilíbrio. Eu flutuo, eu perturbo, vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio. Se eu agora introduzo esse termo aqui, então, claro, o mínimo de potencial não é mais que x igual a zero. A gente pode completar o quadrado aqui, né? Então, esse aqui é o meio de kappa, x mais 5 sobre 2k ao quadrado. Isso vai ficar o meio de kappa x2, aqui vai colocar mais 5 sobre k, né? Vou produzir esse termo aqui, que é o termo cruzado, k cancela com k, 2 cancela com 2, é isso aqui. E um termo constante, que é menos o meio de π sobre k, π2 sobre k. É uma constante, então eu defino o fundamento dessa constante. O que é importante, a posição de equilíbrio do sistema é essa. Então, eu redefino essa linha, eu chamo y igual a x mais π sobre k, e aí x ponto é igual a y ponto, então eu ganho um novo oscilador harmônico. Eu ganho o meio de m y ponto ao quadrado mais o meio de ky2. Então, tudo bem. Isso aqui é o meu oscilador harmônico tradicional, e aí eu sei que a energia vai ser meio de h cortado ômega, h mais o meio, onde os operadores h e h são construídos em termos de y ponto. Tá? A minha partícula está flutuando, está quantizada em torno dessa posição. A minha posição de mínimo agora está aqui. O mínimo está aqui. Então, eu estou quantizando as flutuações. Esse aqui agora, isso aqui é o campo quântico, quer dizer, x, né, vai ser y menos, eu vou ser menos π sobre k,
mais y. Quando eu estou olhando para o newtoniano dessa forma, o meu x, na verdade, não é a coordenada que eu estou quantizando. Na verdade, eu estou quantizando essa coordenada aqui, que me deu isso aqui. E isso aqui que eu expressei em termos de operadores de criação e distribuição. Então, ou seja, se eu estou numa posição de equilíbrio que não é trivial, a minha coordenada, então isso aqui é a coordenada original, mas ela incorpora uma configuração de equilíbrio e aquela perturbação que eu estou colocando em torno do equilíbrio, que é a perturbação que eu estou quantizando. Então, eu estou quantizando essa coordenada aqui que tem y comutador igual aí a capotagem. Então, é isso que a gente está falando. Então, quando a gente tem uma coordenada, eu estou quantizando um sistema quântico, na verdade, eu quantizo as flutuações em torno da posição de equilíbrio. Exatamente o caso do oscilador harmônico deformado por um termo linear. Quando a direção do campo é elétrico, se a partícula carregada tem um potencial linear. Uma teoria de campos é a mesma coisa. Quando a gente escreve um lagrangiano, eu coloco um monte de campo no lagrangiano. Mas não significa que todos os campos que estão no lagrangiano são realmente os campos quânticos. É exatamente o caso aqui. Quando eu escrevi esse hamiltoniano aqui, né, meio de mx ao quadrado, meio de kappa x2 mais cx, eu estou vendo que, na verdade, a coordenada quântica aí é o y igual a menos c sobre kappa constante mais o x colocado. Eu defini lá pela comparação sobre kappa mais isso. Então, isso aqui que eu estou quantizando. Então, eu tenho que retirar da minha coordenada aquilo que é a posição de equilíbrio. Então, minha partícula que está vibrando em torno da origem, ela está oscilando em torno da origem, ela está oscilando em torno de uma posição deslocada. Ela está fazendo isso aqui. Então, eu estou quantizando essa coordenada que flutua em termos da posição de equilíbrio. Então, isso acontece na mecânica quântica tradicional. Numa teoria de campo, meu campo está ok. Nós já sabemos o seguinte, pelos nossos estudos anteriores. Campos vetoriais, campos espinoriais, campos tensoriais não podem ter configuração de vácuo não trivial, senão eu quebro a simetria de Lorentz. Coisa que não está proibida. Hoje a gente está estudando quebra da simetria de Lorentz. Mas no modelo padrão, não. O modelo padrão, ele não incorpora a quebra da simetria de Lorentz. O modelo padrão não tem dinâmica para quebrar a simetria de Lorentz. Ele respeita a simetria de Lorentz. A quebra da simetria de Lorentz é uma física além do modelo padrão. Pode ser induzida por mecanismo de corda, de duplo quanto gráfico, não importa. Aqui, a gente tem um comprometimento absoluto com a simetria de Lorentz. Então, a única configuração de campo não trivial que eu posso ter é no setor de escalares. Mas se as configurações de vácuo são as triviais, então significa que o meu campo φ ele é a configuração de equilíbrio mais o campo quântico. Vamos chamar esse campo aqui de φ. Mas se isso aqui é zero, então o campo quântico coincide com o próprio campo que está no lagrangiano. Então, na situação em que o mínimo é trivial, nada acontece. Meu campo que está no lagrangiano é o próprio campo físico. Mas quando C é diferente de menor do que zero, a gente já tinha visto, esse potencial passa a ter essa forma. Então, não necessariamente mais, né, eu posso sempre escolher um V1 ou um V2 diferente de zero. Então, vamos dizer que a gente tivesse escolhido esse mínimo, V1 diferente de zero e V2 igual a zero. Então, isso significa que o meu campo V1 é V1 mais uma flutuação quântica, uma flutuação que eu vou quantizar. E o φ2 é o... Bom, o φ2 não acontece nada, porque o φ2 seria um V2, vou colocar aqui mais um φ1 mais um φ2. Mas se o V2 é zero, a flutuação é o próprio campo. Então o φ2 é o próprio campo que está no lagrangiano, ele já é a própria flutuação. Eu já estou quantizando ele direto, mas o φ1 não. Eu tenho que descontar do φ1. Isso aqui não é quantizado, isso aqui é a configuração clássica, eu vou quantizar isso. Então, nesse caso, se eu escolher esse estado de
fundamental, esse estado fundamental é um possível, né? De uma série de estados. Na verdade, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o meu φ é um V1 mais I mais I2. Então, eu estaria dizendo isso aqui, meu φ é V1 mais I mais I2. Isso tudo aqui é o φ1. Então, eu estou quantizando isso aqui e isso. Esses são os meus campos. Seriam as flutuações que eu estou quantizando em torno desse par. Se o V2 também fosse diferente de zero, eu teria que fazer a mesma coisa. Então, no momento que você escolhe o grau de state, o VAR, você já sabe quem serão as flutuações que você vai quantizar. Então, se o meu VAR se o meu ground state está todo contido no campo 1, eu não vou precisar extrair nenhuma configuração de ground state de 2. Está tudo aqui. Então eu só vou quantizar esse cara e esse cara. Esse cara aqui que não é o campo físico. O campo físico é esse e esse permanece físico porque ele já é a própria flutuação. Isso que eu estou colocando. Se nós adotar, por exemplo, eu estou escolhendo esse mínimo, eu estou escolhendo esse campo aqui para quantizar. Então eu tenho que, na verdade, substituir o meu campo físico lá por isso aqui. Então vamos tratar isso aqui. Aqui nada muda, aqui é menos lugar, blá blá blá, mas aqui aparece. Então, se nós formos olhar esse pedaço aqui, né, nós vamos pegar o pedaço que tem dmi, que está dmi φ. Depois nós temos um pedaço que vai ter o dmi que está, vai estar pegando a parte que tem o i, a mi, φ. Depois eu vou pegar o outro pedaço, né, pegando menos i, a mi, φ está, φ. E depois o pedaço que vai ter mais E2, a mi, φ está, φ. E depois o pedaço que vem aqui, mais, né, si, φ está aqui, mais menos lambda sobre 4 φ está ao quadrado. Beleza, então só reproduzindo aquele lagrangiano que eu tinha. Mas agora eu vou ter que aqui dizer meu campo φ não é o campo quântico. O que eu vou estudar, a perturbação, né, que está em jogo para mim, é essa aqui. Eu tenho que descontar o estado, como eu fiz no caso da osciladora harmônica. Eu tenho que descontar a configuração de ground state. Então, eu vou ter aqui o V1, que eu sei que é, mais o Q, mais I2. Ou seja, eu vou ter que jogar isso aqui. Então, vamos jogar isso aqui. Então, eu vou ter que substituir cada φ. Então, está tudo bem. A derivada do V1 é zero. Eu substituir o dmi do φ, a derivada do V1 é zero. Mas vai sobrar um termo lá que vai ser dmi φ mais I dmi φ2. Né? Vamos ficar carregando esse φ2, né? Vamos chamar esse φ2, só para não ficar carregando aqui. Vamos chamar esse φ2 aí de um campo S. Vamos chamar esse φ2 aqui de um campo S. Vamos chamar φ2 de S. Então, vamos chamar isso aqui de S. Então, do momento que eu entendi qual é a configuração de grau, se você escolher, por exemplo, um outro estado fundamental que tenha a mesma energia, vamos escolher. Eu poderia colocar. Deixa eu apagar isso aí. Tem um problema. Problema não, a gente tem uma degenerescência do mínimo. Porque aquilo que eu tenho, quando eu minimizo isso aqui, que a gente vai, a condição de mínimo ali, né? Na verdade, o nosso potencial, ele é isso aqui, ele é psi, módulo de φ ao quadrado, mais lambda sobre 4, módulo de φ a 4. Então, quando eu vou estudar o mínimo dessa riqueza, né? Eu vou derivar em relação ao módulo de φ, claro, eu tiro a condição de mínimo, quando eu derivo isso aqui, campo não depende da fase, isso depende do módulo de φ. Então a gente vai tirar a condição, eu vou fazer um plot de φ contra módulo de φ. Então o meu potencial tem essa forma aqui. Algo assim. Claro, como eu estou colocando o módulo de φ que é positivo, ele tem essa forma, então eu tenho que
pegar quem é esse mínimo. Esse mínimo é só derivar isso aqui. Vamos dizer, hoje sim, módulo de φ mais lambda, módulo de φ a terceira. Então vai produzir um módulo de φ ao quadrado. O módulo de φ é uma condição de mínima, é isso aqui, a derivada a ser zero. Φ igual a zero a gente já viu que não é mínimo, então o mínimo está aqui. É módulo de φ igual a raiz quadrada de menos 2 de φ. Se é negativo, então isso aqui é positivo, eu tenho produção de lambda. Agora, o módulo de φ é a raiz de φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Então, eu posso ter φ1 igual a zero, φ2 está pegando isso aqui, eu posso ter φ1 igual a isso aqui e φ2 igual a zero. Satisfaz exatamente isso aqui. Ou é o contrário, V1 aqui, 0 e V2. Então, se o cara pegar, se o mínimo dele for V2 diferente de 0, ele vai ter que expandir o φ2. Então, o φ2 dele é que vai ser um V2 mais um campo quântico aqui. No meu caso, eu escolhi o φ2. Então, quando você escolhe o vácuo, você automaticamente já sabe quem são os campos que você vai quantizar. A partir da tua configuração do vácuo, você sabe quem são as flutuações. Se a minha flutuação, se o meu vácuo fosse esse aqui, com V2 diferente de 0 e o V1 igual a 0, eu tenho todo módulo de φ, eu tenho todo um estado conjunto. Eu posso escolher esse vácuo. Então, sabendo se o V1 é 0, se o V1 e o V2 são distintos de 0, eu vou ter que fazer expansão em torno de cada um. Mas eu escolhi por simplicidade esse vácuo aqui, V1 diferente de 0 e V2 igual a 0. Então, para mim, eu vou ter que descontar a configuração do vácuo só no φ1, o φ2 não precisa. Então, isso eu estou dizendo, tem várias possibilidades de mínimo. Escolhendo o mínimo, você vai fazer a sua física em torno daquele mínimo. Então, a gente faz a mecânica quântica. Você define o estado fundamental e aí você vai estudar os estados excitados, né, em torno daquele estado fundamental. Se você escolher um outro estado fundamental, você vai estudar os estados excitados a partir do estado fundamental. Então, a escolha do estado fundamental define o que eu vou estudar como excitações. Né? Beleza. Então, nesse caso especial, que o V1 é diferente de 0 e o V2 é igual a 0, nós vamos escolher essa parametrização do nosso campo. Nosso campo, então, vai ser a configuração ground state do φ1, mais a flutuação a ser quantizada, e mais esse S aqui, que é o próprio φ2, que é a flutuação a ser quantizada. Então, eu agora vou escrever o meu lagrangiano, não em termos de φ de φ estado, mas em termos de φ de S. Então, jogando, né, a gente joga tudo isso ali, vou pegar isso aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, então, chato. Vou fazer esse cálculo aqui nesse caso, só para ilustrar para vocês alguns aspectos técnicos que são importantes, mas depois no caso do modelo padrão, o cálculo é o mesmo, não é só, no caso da teoria eletrofrática, eu preciso fazer o cálculo, não é só ilustrar para vocês. Então vamos retomar aqui um instantinho só o nosso lagrangiano já menos um quarto de f de ao quadrado. Vamos colocar assim. Depois, então, nós temos dmi está, dmi. Então, esse termo aqui vai ficar dmi. Vou colocar aqui para a gente interpretar. Dmi está, dmi. Aí o dmi está daqui pega o termo de ar, vai pegar o termo que vai ser i. Né? Aí eu vou ter dmi está. Cumprindo a derivada da covariância. Depois o tempo que eu vou pegar aqui vai ser menos i. Aqui está. Depois o tempo vai ser menos i mais i depois vai ficar mais E2. Aqui. Depois da parte do potencial, menos si aqui, então esse
contínua, né, local. E um, né, local, e aí o campo de rede está aí. Muito bem, então nós entendemos que, nós já sabemos quem é o V, então nós fizemos o seguinte, nós adotamos essa configuração. Esse V1, né, então temos esse V1 aqui, que é raiz quadrada de menos 2 de si sobre lá. Né, foi isso que a gente fez. Gera um fator, aqui fica eu gero 2, né, e aqui eu gero 4, né, quando a gente minimiza, né, a gente tem módulo de si ao quadrado, e aí a gente deriva, fica menos, fica 2 de si, módulo de φ. E aí aqui fica módulo de φ a quarta potência. Esse 4 cancela esse 4, fica um lambda, módulo de φ a terceira. Aí a gente fatora o módulo de φ, fica módulo de φ ao quadrado, que é menos 2 de si sobre 1. Tá certo. Então isso é o meu V1. Eu vou chamar, né? Para evitar também ficar carregando o V1, vou chamar de Z. Então nós acabamos vendo que o nosso campo φ vai ser o V mais o Φ mais o IF2, que eu estou chamando de S. Então, o meu campo Φ1 virou a flutuação I em torno do vácuo, e o campo Φ2 simplesmente eu resolvi chamar de S. Tá certo? Então tá. É isso que eu tenho que colocar lá. Então, é claro que aqui nesse termo, as derivadas vão matar o V, porque o V é constante. E aí eu tenho, na verdade, I mais IS de um lado e Q menos IS. Então, vamos fazer aquele cálculo, vai ficar dmi mais dms, dms. Então, o primeiro termo eu vou colocar aqui. Então, nós vamos colocar no seguinte, menos dmi ao quadrado mais dmi ao quadrado mais dmi ao quadrado. Porque vai ficar, vou produzir, vai ficar um número complexo, não um modo de número complexo ao quadrado. Dmi ao quadrado e ds ao quadrado. Se eu quiser também, né, nada me impede de colocar, fazer o seguinte, né, para normalizar. Geralmente o que a gente tem, campos escalares reais, o lagrangiano de Klein-Bach, no meio de dmi ao quadrado, meio de ds ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, como é uma definição, como eu estou definindo esse campo, eu posso definir aqui com essa raiz. Eu posso fazer o seguinte, V mais I mais IS sobre raiz de 2. Só uma questão de normalização. Eu posso sempre, definindo que aquilo que é essa, defino apenas essa raiz de 2. Então aqui vai aparecer o fator meio, vai ficar o termo normal, termo certinho, né? Vai embora. Então, tá aí. Então, esse termo aqui é isso aqui. Aí agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Quando eu introduzir esse φ' aqui, a derivada vai comer o V. Então, esse termo aqui vai produzir mais I, é. Aí o meu dmi vai estar atuando aqui no S. Então, eu vou produzir 1 sobre raiz de 2 aqui e 1 sobre raiz de 2. Vou colocar aqui, tá? 1 sobre raiz de 2, que é sobre raiz de 2. Tem o campo lá, do dmi φ'. Então vai produzir aqui um dmi aqui menos I dms. Aí nós temos o ami é no meu φ, que é V mais I ds sobre raiz de 2. Então produzimos esse termo que vem depois, né, é o conjugado complexo desse termo. Fica
menos que é, o aqui é real, o φ fica estável e o estar fica derivível. Então, vou colocar simplesmente esses dois termos, para não ficar escrevendo tudo, eu vou pegar esse termo aqui, mais o seu conjugado complexo. Então, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Esse termo aqui, ele vai ter esse desdobramento aqui. Vai pegar φ estar, φ. Então, vamos lá. Mais é 2. Então, quando eu fizer φ estar vezes φ, eu vou produzir v ao quadrado. Né? Vou produzir um v ao quadrado. Depois nós vamos produzir esse v aqui, multiplicando, né? Quer dizer, eu vou ter φ estar, então v isso aqui. Vou produzir aqui mais um v vezes I menos IS sobre raiz de 2. Aí no outro vamos produzir estou vendo do φ estar, então eu vou pegar V vezes I mais S. Aí depois vamos pegar a parte do estar I menos S, produzir V I menos IS sobre raiz de 2. E depois vamos produzir isso aqui vezes ele mesmo. Colocar isso está, isso está. Vai ficar aqui 2 mais S2 sobre 2. Mais um meio de 2 mais um meio de S2. Tá, então esse termo aqui está pronto. E agora esses terminhos aqui. Menos 5. Aí a mesma coisa. Φ está aqui, ó. É isso que está aqui. Todo esse termo. Depois. Aqui a gente pode até observar uma coisinha só, para já simplificar. Esse V2 fica. Aqui eu vou produzir um V aqui. E aqui eu vou produzir um V aqui. Vai dar um fator 2. Nós vamos produzir 2 sobre raiz de 2 da raiz de 2 a gente produz. Então, raiz de 2, V aqui. Depois, ó, esse termo aqui cancela. V IS menos V IS. Cancela, né? Então, esse termo aqui morre, então esse termo aqui dá só isso. E aqui, então, vamos apagar isso aqui. Então, 3, né? Você vai ficar raiz de 2, V vezes I, e esse termo aqui cancela com esse. Deixa eu apagar isso aqui. Raiz de 2. Então, podemos colocar isso aqui, fica menos, né? Si, V2, raiz de 2, VI. Quadrado. Menos lambda sobre 4. Fiz, isso aqui é o quadrado. Fiz aqui é o quadrado. Vai ficar V2. Certo? Fizemos isso. Sinto muito pela aula do Luiz. Então vamos discutir agora o que a gente quer. Nós queremos ver, né, que está flutuando em torno do estado fundamental. Então, numa teoria de campos, nós temos, quando a gente quer estudar, classificar as flutuações, a gente olha só os termos quadrados. Quando a gente quer classificar as interações, a gente olha os termos que são dos campos. Então, vamos fazer o seguinte. No momento, vamos nos concentrar apenas naquilo que é quadrático dos campos. Então, vou apagar isso aqui. Vou dar um intervalinho, tá?
vou colocar isso para vocês, né? Vamos dizer que nós já tenhamos essa introdução simples de teoria de campo e que a gente saiba que, olhando para o lagrangiano, a parte quadrática classifica os campos, né? Classifica o espectro, e a parte que é cúbica em diante dos campos está classificando as interações, diferentemente de uma mecânica quântica, onde o termo quadrático, né? Kx2, é um potencial. Na teoria de campos, né, o Kx2 não é um potencial, é alguma coisa que dá em termos de massa. O que é interação para nós na teoria de campos é aquilo que é pelo menos cúbico nos campos. Então tá legal, vamos pegar só as partes quadráticas. Então isso aqui é quadrático, e isso aqui é quadrático. Então nós vamos agora, quando nós estamos trabalhando, agora nós direcionamos a discussão, quer dizer, o campo de Gauge se manteve tal e qual. Mas nós saímos do campo φ, que era φ1 mais φ2, no momento que nós vimos que havia uma configuração de vácuo não trivial que nós escolhemos para esse campo aqui, um V1 diferente de zero, e para esse aqui, um V2 igual a zero, então, que é o ground state para nós desse modelo, é um estado desse campo constante e esse nulo. Claro, essa constante satisfazendo aquela condição, raiz quadrada, menos 12 de si sobre lá. Então, quando a gente fez isso, a gente jogou, reparametrizou os campos na teoria, não mais em função do φ1 e φ2, mas em função do φ, que é a flutuação em torno do V1, e do S também, que é o próprio φ2. Então, a gente agora está trabalhando com esses três campos, um vetor e dois escalares. Um escalar complexo ou dois escalares reais. Então vamos lá, mais um meio de π ao quadrado. Apareceu isso aqui. Mas vamos dar uma olhada nesse termo aqui. Então, por exemplo, esse termo aqui está multiplicado. Então, esse termo aqui, como nós estamos olhando, ele vai estar produzindo esse daqui, com esse ami, vezes esse v. Então vai produzir I, E, K. Agora só temos que ter atenção ao seguinte, eu vou jogar o conjugado complexo. Então, quando eu multiplicar esse termo aqui por esse, eu estou produzindo algo que tem I. Quando eu somar o conjugado complexo dele, vai aparecer exatamente menos I, isso aqui é real, vai ficar deriqui, ami, v. Então, esse termo não é nulo, mas quando eu jogar o conjugado complexo, ele vai se anular. Então, esse termo já vamos colocar fora. Ele só vai sobrar para nós aqui desse termo o que for real aqui. Então, esse termo aqui com esse é puramente imaginário, então vai embora. Aí, quando eu pegar esse cara vezes esse cara vezes o aqui, também está dando puramente imaginário. Quando eu jogar o complexo conjugado, dá zero. Então, esse termo vezes esse dá zero, vezes esse dá zero. Mas agora, esse termo, vezes esse, com esse I não, porque esse I vai cancelar com esse I. E 2 que é menos 1. Então nós vamos produzir menos raiz de 2 com raiz de 2, dá 2. E aí vamos ter esse termo aqui, que vai ser... mas esse termo aqui vai ser cúbico nos campos. Olha, ele tem deriqui, ami, S. Então esse termo não serve para a gente. A gente está pegando só termos que são quadráticos dos campos. Seria esse. E esse aqui é uma constante. Então eu teria aqui com A. Mas esse termo é puramente imaginário, se cancela. E esse termo aqui já seria cúbico, eu não precisaria nem pegar. E esse termo aqui também é cúbico. Então, vamos ver se eu consigo extrair o termo quadrático daqui. Por exemplo, esse com esse com esse. Aí tudo bem, ó. Esse I com esse menos I dá 1. Então eu produzo aqui um E sobre raiz de 2. Menos I com I dá 1, então fica E sobre raiz de 2. PIS ami. E o V. Então esse termo vai se somar com aquele lá. E aí ele vai produzir um fator 2. E vai cancelar todas as raízes de 2 aqui, dando raiz de 2. Agora, eu tenho que ver aqui tudo que é quadrático e que é real. Então, esse termo aqui com esse aqui é quadrático. Agora, daqui para cá, ó, esse termo já
por esse fica cúbico, ou multiplicando por esse fica cúbico. Então, a única, cara, eu não estou jogando fora tudo, eu estou só querendo agora pegar, vamos colocar aqui o lagrangiano, que é quadrático. Lagrangiano de ordem 2, nos campos. Então, lagrangiano que envolva só o produto de dois campos, que é tudo aquilo que me dá o que é massa, o que é termo de energia cinética e o que é massa. Então, eu estou desprezando por enquanto as interações. Mas aqui a coisa fica simplificada porque eu quero pegar termo quadrático e aquele conjugado complexo cancela algumas coisas. Então, pelo que eu estou vendo aqui, aqui eu já tenho uma mi, né? O único jeito de eu pegar alguma coisa quadrática é pegar algo que tenha a ver aqui. Isso aqui vai aqui, já vai dar. Isso aqui já seria quadrático, isso aqui seria quadrático. O único jeito é pegar esse D, salvar esse D. Então esse D com esse cara aqui, isso aqui dá zero, puramente imaginário. Então é esse tempo que sobrevive. Então desse colchete todo, nós vamos produzir um raiz de 2. E aí eu quero explicar a vocês aqui um fenômeno, uma observação interessante que não é tão trivial assim, que é o seguinte. Olha só. Esse termo aqui é um termo cinético puro que esse termo aqui é um termo cinético puro do S. Esse termo aqui é quadrático. Mas tem dois campos distintos. Eu posso fazer uma integração por partes aqui. Sabe que pode pegar, transformar isso na divergência no dmi de S a mi e subtrair a divergência do A. Por integração por partes, o termo de A, eu posso estar usando isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que dmi do S a mi menos S dmi a mi. Como esse termo aqui é uma divergência, né, é uma derivada total para efeito de ação, eu jogo fora esse termo aqui, porque eu estou integrando só na superfície. Então, esse termo aqui, se eu quiser, eu posso reconduzi-lo dessa forma, S dmi. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a divergência do campo vetorial, ela está se acoplando ao escalar. A esse escalar aqui. Ao escalar que não flutua. Vocês já sabem quem é o campo de Boltzmann, que é o campo de quem é o campo físico. Quando a gente fez a quebra espontânea da simetria, se a gente tem o V1, a gente sabe que o delta Φ1 é alfa Φ2. E o delta Φ2 é menos alfa Φ1. Mas eu estou falando da configuração de vácuo, o Φ2 é o V2, é zero. E o Φ1 é o V1, que é o V. Então, isso que está aqui, delta Φ2, e aí, quer dizer, o meu filminho, né, é o próprio Φ1, que é o delta Φ2, e o delta Φ2, esse cara aqui que ganhou. Então, eu estou vendo o seguinte, o bóson de Boltzmann, ele está no campo Φ2, ele está no S. O S está no bóson de Boltzmann. Por isso que é o S que se acopla com a divergência de A. Porque não é o bóson de Boltzmann que vai ser incorporado no campo vetorial. Então, o que ele fica fora desse processo, porque o bóson de Boltzmann não está no Φ1, está no Φ2. É essa perturbação que vai ter comprimento de onda infinito. Então, o campo, quando eu fiz esse splitting, fiz essa separação, essa flutuação, ela não carrega nenhuma informação sobre o bóson de Boltzmann. Quem carrega é esse campo, é o Φ2, eu chamei de S agora. O bóson de Boltzmann está no S. É por isso que o S está diretamente acoplado com a divergência do átomo. Então é isso que vai causar o mecanismo de Higgs. E aí vocês estão olhando, eu tenho alguma coisa que está misturada. Se eu tirar a equação de campo, vamos comentar isso depois, eu estou chamando a atenção então.